Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta terça-feira, 1º de abril de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No caso do tempo, a gente continua observando chuvas mais concentradas no centro-norte do Brasil. Além disso, tem previsão de chuva forte aqui para São Paulo ao longo desta terça-feira. E além disso, nós vamos falar sobre a primeira onda de frio aqui no Brasil a partir do dia 5 de abril. A gente vai detalhar essas informações daqui a pouquinho. Enquanto isso, no dinheiro, a gente está de olho na movimentação da soja lá no mercado internacional, que voltou a subir no pregão desta terça-feira, depois de encerrar o dia anterior em campo negativo. Ontem nós tivemos duas informações importantes aí para o mercado, são os relatórios do USDA, o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, tanto dos estoques trimestrais, e além disso nós tivemos esses primeiros números a respeito da área a ser cultivada, tanto com soja, tanto com milho lá nos Estados Unidos. Mas daqui a pouquinho o Vlamir Brandalize estará conosco ao vivo para trazer essas informações. E para começar muito bem a edição de hoje, dessa terça-feira, já quero chamar aqui a nossa bandeira, gente. Essa bandeira que é tão linda e representa a força de quem está no campo aí produzindo o nosso alimento, a força do produtor rural, e com essa mensagem que nós, aqui do Tempo e Dinheiro, acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, com a sua força produtor rural. Bom, e agora sim vamos à nossa vinheta, porque a edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira está no ar. Nós já vamos então aos destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, o João Batista a caminho lá da Expocanda. Amanhã ele já tá na Expocanda, amanhã estamos lá. Mas vamos lá, hoje o Mercadão de Chicago aí já esqueceu o relatório, tá lembrando uma coisa, já vamos comentar. O otimismo voltou aí às commodities em geral, trigo, milho, todo mundo em alta, já vamos comentar isso aí no Tempo e Dinheiro. E aqui no Brasil, o Mercadão de Porto aí, mesmo com o Chicago em alta, não está conseguindo evoluir muito não, porque hoje os prêmios estão mais baixos, os prêmios mais baixos aí em mais de 2 meses. Já vamos comentar tudo isso aí aqui no Tempo e Dinheiro, esperamos vocês. O destaque é que a chuva que está vindo aqui no sul, que ajudou, e principalmente a mudança na temperatura com a primeira massa de ar frio chegando ao Brasil. Quem sabe as primeiras negativas no topo da serra. Detalhes na previsão. No mercado do boi gordo, o mercado começa o mês de abril com preços firmes, assim como encerrou o mês de março. Oferta restrita e preços em alta no mercado físico, também lá na B3. Daqui a pouco mais detalhes a respeito do mercado de pecuária nessa edição do Tempo e Dinheiro. E no mercado do milho, Fernanda, nós vamos abordar a possibilidade dos preços subirem. E qual é a posição dos compradores? Fazer hedge contra a alta. Daqui a pouco, aqui no Tempo e Dinheiro.
Vocês viram que hoje está cheio de informação, né? A edição desta terça-feira do Tempo e Dinheiro. E hoje, para a gente começar muito bem a edição, né, do programa, eu tenho um convite especial. A gente sempre fala para você que ainda não é assinante do Clube do TID, claro, fica aí o convite para você ser assinante também. Mas nós estamos com sorteio para quem é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, já está na tela aí para você. São 10 assinaturas, então, da ferramenta, na verdade, i9Pab, essa ferramenta que é tão importante, essa planilha, onde o produtor consegue preencher os seus dados e ele vai ter acesso, então, ao seu custo de produção, às informações de lucratividade também. Então, é uma ferramenta muito importante. Lembrando, os sorteios são 10 ferramentas. Esse sorteio vai acontecer na sexta-feira, dia 4/4. E como é que você faz para participar? Você que já é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, é só enviar uma mensagem lá, a gente está com o número na tela, que é o 19 99813 2915. Envia sua mensagem falando também que você quer participar desse sorteio que acontece então na sexta-feira. Então não perca tempo e seja, claro, um produtor rural muito bem informado. E para você que ainda não é assinante do Clube do TID, fica aqui o nosso convite também para você ser o assinante do nosso clube, participar desse clube que é tão importante, traz várias informações. A gente está falando de prêmios atualizados, os valores das cotações ali em tempo real. Nós temos também informações exclusivas sobre informações do tempo e outros conteúdos também. Então é só enviar uma mensagem para esse número que está aparecendo na tela, 19 99813 2915. E lembrando que são 7 dias grátis aí, né, para você entrar, fazer a nossa famosa degustação, entrar e ter acesso a essas informações. Então nós esperamos vocês no Clube do Tempo e Dinheiro também, tá? Bom, mas agora sim, vamos começar a edição de hoje já falando de clima em São Paulo. Temos o nosso primeiro destaque, Folha de São Paulo, destacando então, Grande São Paulo pode ter novas pancadas de chuvas nesta terça-feira, 1º de abril. Para conversar comigo, já chamo agora Sérgio Braga, que está lá em São Paulo, vai trazer essas informações. Sérgio Braga, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro e já queria saber como é que está o clima aí em São Paulo. Muito boa tarde, Fernanda. Bem-vinda de volta. Obrigada. Boa tarde a todos. O clima é de expectativa com relação à chuva ao longo dessa semana, todas as tardes, pelo menos essa previsão do IMET, até mesmo mostrando que as pancadas devem acontecer. Essa foto que a gente viu agora na manchete anterior é do ABC Paulista, região metropolitana, que ontem ficou embaixo d'água, teve casas que acabaram, infelizmente, desabando, o trânsito ficou paralisado, congestionado, né? Ruas submersas, também carros, casas. Essa imagem é apenas a ponta do iceberg daquilo que aconteceu com a chuva ontem intensa aqui no ABC Paulista. Deve chover ainda mais esta tarde. Nesse momento, 28 graus aqui na capital paulista, e a expectativa é de que ao longo dos próximos dias, inclusive com alertas que são enviados via SMS pela própria Defesa Civil nos celulares de todos os moradores aqui da capital paulista com relação ao alerta de chuvas intensas. Mas vamos lá, vamos acompanhar agora também, aproveitar, fazer aquele giro, Fernanda, com as principais cotações, começando pelo mercado internacional, aí tudo no verdinho, né? O mercado otimista, como o próprio Glenda Lise citou agora, volta aos 10,33, aliás, atinge os 10,33 mais 88, a soja tem alta de 1,96%, uma estilingada no dia seguinte do USDA, o milho também sobe 1,34, 4,62,10, trigo, 5 dólares 43,12, 1,33 de alta. Em Nova York, o café segue com alta de 1,45, o café arábica 385,25. Londres não aparece na tela, mas também vem em alta de 1,08% a 5.334 dólares por tonelada. Ainda em Nova York, o açúcar sobe 2,55 a 19,33. Algodão, 67,96, alta de 1,69. Petróleo, bem próximo da estabilidade, mas acima dos 70 dólares barril, 71 dólares e 51. Está aí o ouro, com alta de 0,20% a 3.156 dólares e 80 por onça Troy. Bom, vamos acompanhar também o que acontece no mercado cambial aqui no Brasil. O dólar, nesse momento, recua 0,27% a R$ 5,68, mais
94. E o índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa B3 de Valores de São Paulo, 1,07% de alta aos 131.658 pontos. Aproveitando, vamos dar uma olhadinha novamente na soja, o vencimento mais curto, $10, 33,13, alta de 1,89. E o café em Nova York também aproveitando alta de 1,47, 385,33. O mercado segue atento aí ao clima e o início do mês de abril, daqui a pouquinho detalhes aí com o Bruno Labs também, na participação dele, falando sobre o mercado do café. E o boi gordo? Começa o mês de abril também otimista, 13 praças em alta hoje. Segundo a Scott Consultoria, está aí São Paulo, Barretos, Araçatuba, a prazo 312, Triângulo Mineiro 295,50, 280,50 em Belo Horizonte, Norte de Minas Gerais 282,50. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre o mercado de pecuária. Tem a B3, Gleidson? Tá aí, alta de 0,56%, abriu a R$ 323, maio 322,50, junho 324,30. Abril, maio e junho sobem, enquanto que o julho recua 0,14% a R$ 328 mais 5 centavos. Daqui a pouquinho tem dobradinha com o Tiago Bernardino, direto do CPE, também com a Isabela Camargo, direto da HN Agro, conosco, falando sobre pecuária. Fernanda Custódio. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouquinho você volta com mais informações do mercado da pecuária. Enquanto isso, nós vamos ao nosso Giro Rural aqui, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Dados do CPE apontam alta de 3,3% no preço do leite no mês de fevereiro, reflexo da maior concorrência entre indústrias frente à menor oferta. Trigo CPE. Preços são os maiores do ano no Brasil. Açúcar. Preços encerram a safra 24-25 em baixa. Etanol CPEA. Hidratado se valoriza 9,3% na safra 24-25. Banana. Concorrência com Nanica pressiona cotações da banana prata. Bom, e além disso, aqui no Tempo e Dinheiro, nós também estamos de olho nas informações de política e economia, então vamos acompanhar. Da Folha de São Paulo com a guerra comercial. Documento dos Estados Unidos aponta tarifas altas no Brasil e incerteza para exportadores americanos. Da Gazeta do Povo. Agro e congressistas alertam para risco de invasões recordes do MST durante o Abril Vermelho. Da Investing, taxa das blusinhas. 10 estados elevam ICMS de 17% para 20% a partir desta terça-feira. Da Folha de São Paulo, presidência paga R$18 mil. Da Folha de São Paulo, presidência paga R$18 mil em diárias para assessores acompanharem Janja à França. Da Folha de São Paulo, PT não rima com controle de contas públicas, diz deputado de olho no TCU. Do Estadão, entre aspas, Janja vai fazer o que quiser. Mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa, diz Lula no Vietnã. Da Revista Oeste, defesa de Bolsonaro vai à Corte Internacional de Direitos Humanos contra o STF. Da Revista Oeste, Câmara pode parar se Mota não pautar anistia. Do Poder 360, desaprovação de Lula cresce e vai a 53,6%, diz pesquisa. Bom, inclusive, sobre esses dois últimos destaques, nós temos participação do João Batista Olive com seu editorial e informações muito importantes. Vamos acompanhar a partir de agora. Muito bem, Fernanda. A minha análise hoje está focada nessa barafunda de informações, nesse caos da informação, onde todo mundo se comunica, mas ninguém se entende. Eu tenho uma teoria, que é a teoria da Torre de Babel, que diz isso exatamente, né?
Todo mundo está se comunicando com o celular, mas ninguém está se entendendo. E isso ajuda ao governo Lula, que quer desviar a atenção da sociedade para assuntos que não têm importância, para esconder o que realmente importa. É disso que se trata. Por exemplo, a Folha hoje está dizendo em editorial que nós estamos com a maior carga tributária em 15 anos, mas os gastos seguem em alta. Faltou o mas ali para deixar mais claro esse título. Mas nós estamos com a maior carga tributária em 15 anos. A Selic, com 15% de taxa de juros, vai empurrar a necessidade do governo a arrecadar mais. Nós estamos pagando, em média, números oficiais, 35% de impostos. Isso não existe no mundo. Mas, na verdade, quando eu e você vamos ao banco ou compramos algo a juros, a prestação, você está pagando quase 50% de impostos, porque quando você consome, você está pagando impostos em cascata. É um imposto em cima de outro. É a maior taxa tributária, a maior carga tributária de todo mundo. É uma coisa impossível de suportar. Imagine, né? Você trabalhar com uma carga tributária desse jeito. Você não trabalha, você não investe. E o país não cresce. Por quê? As pessoas que produzem já contam com esse imposto mais acima, com essa taxa de juros mais alta, e vai transferindo nos preços. E, enquanto isso, o governo que deveria conter essa taxa de juros, com essa carga tributária lá em cima, com inflação, com o dólar disparado, o que ele faz? Ele gasta mais, levando a gente para o caos. É disso que se trata. Só que agora eu volto, Fernanda, para o início do nosso debate, nosso tema, que é a falta de foco da grande imprensa e que isso serve ao Lula, desviar a atenção do que importa. Enquanto isso, Fernanda e amigos do Tempo e Dinheiro, olha a Argentina de Milei, que todo mundo dizendo o Milei não vai dar certo, em um ano ele vai quebrar. Tá. Olha o governo do Milei, que depois da disparada, assim que ele tomou as medidas, tal qual o Trump, a pobreza na Argentina cai 41%, 42%, desceu para 38% no primeiro ano de Milei. Ou seja, a pobreza está diminuindo na Argentina, graças a quê? Aos ajustes do fiscal, como se diz na linguagem financeira. Ou seja, gastando menos do que se arrecada. Esse é o pulo do gato. Arrecadar mais, gastar menos. Aqui no Brasil, não. A gente arrecada o máximo que pode e gasta tudo que não deve, além da conta. Infelizmente, esse é o retrato que nós temos no Brasil. Fernanda e amigos do Tempo e Dinheiro, nós precisamos focar as nossas mensagens, a nossa mídia, a nossa comunicação. Nós estamos tentando bravamente, arduamente fazer isso aqui no Tempo e Dinheiro, principalmente defendendo o agro. Então, Tempo e Dinheiro, sempre em defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Informações importantes aí com o João Batista Olive, mas aqui é Tempo e Dinheiro e agora o nosso destaque é o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Vamos começar então, o nosso primeiro destaque hoje é do Globo. A gente está falando de temporal lá no Rio Grande do Sul, que fez esse caminhão virar e provoca tromba d'água lá no Rio Guaíba. Inclusive, nós temos esse vídeo, vamos acompanhar agora. Meu Deus do céu, levantou a roda. Não vai que vai dar merda. Esse caminhão achei que ele ia tombar. Olha lá, levantou de novo, meu Deus do céu. Vai, desce, vai virar, virou. Coitado do cara. Aí, ó, virou, vamos na manhã, legal. Meu Deus do céu, gente. Da fonte. Aí, meu, que loucura, cara. Que loucura. Uma imagem realmente impressionante, a gente dividindo aqui com vocês no Tempo e Dinheiro. E além disso, nós temos um registro também dessa chuva forte lá na região de Porto Alegre que aconteceu ontem. Vamos acompanhar.
Ô, pensa que você não tem noção, o bagulho. Pelo amor de Deus, meu. Vamos largar daí, consegue amarrar. Pode olhar lá, pô. Ô, meu, tem que amarrar aqui, eu tenho que segurar. Ah, não vamos segurar muito tempo. Bah! Lá, mulher andando. Ô, meu, olha ali, meu. Amarrou ele, né? Ó, meu, amarra aí que vamos largar daqui. Mais uma imagem impressionante também, vocês viram os telhados ali, né, voando também com a força do vento. E além disso, a gente falando dessa chuva forte ontem lá na região de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem também outro destaque agora do Poder 360, falando dessa chuva com granizo, alagando ruas e estação de trem também lá no ABC Paulista. Sérgio Braga, no início dessa edição, já falou um pouco a respeito desse assunto, mas está aí também mais um retrato dessa chuva forte também aqui em São Paulo. Bom, e agora sim a gente vai detalhar mais essas informações. A gente tem nosso primeiro mapa de hoje com informações do IMET, são os alertas para essa terça-feira, conforme a gente acompanha no mapa e principalmente o estado de São Paulo ali, a gente tem ainda Paraná, Santa Catarina, ali a região centro-oeste e a região norte do Brasil, com esse alerta para chuva forte. Tanto esse alerta amarelo quanto o alerta laranja também são de chuvas intensas, então fica aí o nosso destaque para essa edição de hoje também. Além disso, nós temos um outro mapa mostrando chuvas de 31 de março a 14 de abril aqui no Brasil. E o nosso destaque ali, o que chama a atenção, se a gente olhar o mapa, são essas chuvas, especialmente no litoral de São Paulo e também no Rio de Janeiro, que é esse maior volume de chuvas acumuladas também. A gente vai ver ainda chuvas ali no Paraguai, chuvas em Mato Grosso do Sul, mas o nosso grande destaque é essa chuva aí no litoral, para a gente ficar atento também a essa previsão climática para os próximos dias. E além disso, a gente começa o mês de abril já de olho no frio. A gente já sabia que viria essa primeira onda de frio e ela já tem data para chegar, conforme a gente está acompanhando no mapa. Então, nós temos essa onda de frio chegando ao Rio Grande do Sul ali a partir do dia 5 de abril. Então, para a gente ficar de olho nessa primeira onda de frio agora para o mês de abril. Além disso, a gente tem informações também lá do Notícias Agrícolas, temos o nosso destaque falando que o mês de abril inicia com chuvas fortes no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Abril deve ter a característica de frentes frias acompanhadas por precipitações, também aí para a gente ficar de olho. E agora, a gente vai ver como é que está essa chuva no Brasil nesse momento. As informações são do NOAA, essas informações, imagens de satélite. A gente está acompanhando aí chuvas ainda na região nordeste, na região norte do Brasil. Temos chuva também na faixa central ali, destaque principalmente para o estado de Mato Grosso, mas a gente tem também ainda algumas chuvas ali em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais também, para a gente ficar de olho o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Mas agora a gente vai saber como é que ficam essas chuvas para os próximos dias, então vamos acompanhar. Chuvas previstas do dia 1º de abril ao dia 7, conforme a gente acompanha no mapa, teremos chuvas ainda no sul do Brasil, especialmente sobre o Rio Grande do Sul. Temos muita chuva concentrada ainda também no centro-norte do Brasil, em contrapartida, ali na divisa, especialmente entre os estados de Minas Gerais e da Bahia, seguimos sem chuvas. No dia 2 e no dia 3 de abril, nosso destaque é esse volume de chuvas também ainda sobre o estado do Rio Grande do Sul, que a partir do dia 4 começa a diminuir. Enquanto isso, as chuvas continuam no centro-norte do Brasil e a gente começa a destacar a partir do dia 5 e dia 6 de abril muita chuva ainda sobre o estado do Rio de Janeiro e também no litoral de São Paulo. Enquanto isso, a chuva diminui lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no estado do Paraná, também nessa semana, e a gente começa a ver também essas chuvas mais localizadas ali, chegando na divisa entre Minas Gerais e o estado da Bahia.
Bom, e para complementar essas informações, a gente tem também a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Já temos aqui a previsão até metade de maio. Vê como já passa rápido o tempo. Aqui para o Cone Sul e aqui para o Centro-Norte e Nordeste. Quem sabe a gente tenha boa chuva aqui no sul do Brasil, agora em abril, maio. Nos próximos 5 dias nós temos o quê? Uma situação de chuva forte que pode vir aqui no Rio de Janeiro, entre o Rio e litoral de São Paulo, tem que ficar bem atento. Isso aqui provavelmente entre quinta e o fim de semana. Pode ser que haja algum transtorno nessa região. No sul do Brasil a chuva até que é boa, atende, vamos dizer assim, vai ajudar bastante a área do milho e safrinha, também pode até atrapalhar um pouquinho para quem estiver na colheita no Rio Grande do Sul, mas é um auxílio muito bom a chuva dos 3 estados do sul. Mato Grosso do Sul também na parte sul, Mato Grosso na parte oeste. Essa área aqui ainda tem pouca chuva, mas está começando a voltar. Aqui nessa área de Minas, de Goiás, pode começar a voltar ali no final dessa semana. Também uma boa chuva na área do Triângulo Mineiro, sul de Minas, área do Café, Mata Mineira, mas da metade de Minas para o norte, boa parte do Espírito Santo, Bahia, boa parte do Piauí, boa parte de Pernambuco, Ceará, essa região aqui, pouca chuva. No norte, boas pancadas de chuva e também nessa parte do Nordeste, pegando a metade norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, partes da Paraíba e leste de Pernambuco. Quando chega aqui nos 15 dias, primeira quinzena de abril, está boa de chuva aqui no norte, melhora bem a chuva aqui no centro do país. No sul do Brasil também está indicando um bom volume de chuva nos próximos 15 dias, um pouco menos aqui no norte e nordeste do Paraná, interior de São Paulo. Não é ausência de chuva, mas um volume mais baixo. Boa chuva no Triângulo Mineiro, sul de Minas, Mata Mineira, muita chuva aqui no Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, uma boa parte vem agora nessa semana. Também aqui no litoral da Bahia, oeste da Bahia, melhora no Piauí, no Ceará, no Elefantinho, na Paraíba, e continua com pouca chuva aqui na região de Irecê, na área norte e nordeste da Bahia, melhorando um pouquinho aqui, na área do Recôncavo Baiano. Nas anomalias nós temos o quê? Até o dia 7, chuvas de normal acima da média aqui no centro-sul e um pouco abaixo da média nessa grande área do Brasil. E aqui fica com chuva acima do normal, de normal acima da média em grande parte do país, de 9 a 15 de abril. De maneira geral, a primeira quinzena ela é razoavelmente boa, tanto no sul quanto no centro do Brasil, no sudeste, centro-oeste, é boa. E nós vamos ter o avanço de uma massa de ar frio, provocando a friagem nessa região aqui do Brasil, pegando aqui um pedacinho do Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Bolívia, Argentina e o sul do Brasil. Depois ela avança aqui no sudeste. Claro que é uma friagem fortinha para a época do ano, não é aquele frio de inverno como é comum acontecer. Mas poderemos ter na Serra Catarinense as primeiras negativas do ano. Provavelmente aqui na região de São Joaquim, Bom Jardim, também no Topo, Vacaria, talvez Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, pequena chance também de geada ali na região de Palmas, onde pode ter aí alguma condição de geada fraca, com mínimas de 2, 3, 4 graus, aqui na Serra Catarinense entre 0 e menos 2, enfim, vai ser um friozinho de respeito aqui no sul, no fim de semana e início da próxima semana também com frio. Tudo indica que a primeira quinzena de abril tende a ser com chuva mais de normal acima da média aqui no sul e temperatura abaixo da média. O frio também pega São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, partes do Mato Grosso do Sul. Pega mais o sul e o sudeste. O paulistano vai sentir frio ali de sábado para domingo para frente e semana que vem. O carioca também alivia bastante o calor. O mineiro também vai pegar frio, mínimas de 5, 10 graus no sul de Minas. Talvez geada na Mantiqueira, que é normal também, ali é muito alto, regiões que estão a 1.700, 1.600 metros de altitude. E lá para o sulzinho da Bahia também dá uma resfriada, mais lá pelo dia 7, 8 para frente. Então é o primeiro, assim, grande frio que pega o Brasil nesse início de abril. Não é muito comum, é mais comum na segunda quinzena. Chegou mais cedo esse ano. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Bom, informações importantes aí para a gente ressaltar aqui. Então, primeira quinzena do mês de abril, nós estamos falando de temperaturas abaixo da média, principalmente lá no sul do Brasil, mas Ronaldo Coutinho falando que esse frio vai chegar aqui em São Paulo, em Minas Gerais, até ali na Bahia.
Quando a gente fala de chuvas, estamos falando dessas chuvas aí com normalidade para grande parte do Brasil. Destaque ainda para São Paulo, litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, que vai vir com muita chuva, conforme a gente já tinha adiantado. E lá na região de Irecê, na Bahia, pouca chuva também nesse período, então a gente vai ficar de olho aí nessas informações. Bom, importante reforçar também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. E agora nós vamos acompanhar aqui a participação de vocês no YouTube. Tem a Fabiana Silveira falando boa tarde a todos do Agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, 19 graus, friozinho de manhã cedo, choveu 10 milímetros e agora o tempo está nublado lá na região. E ela falando, vamos em frente, pois o Brasil vencerá. É isso que a gente acredita também aqui, viu, Fabiana? E o José Ruiz falando, boa tarde, Nova Ubiratã, lá em Mato Grosso, calor com pancadas de chuvas. Boa tarde, viu, José? E eu vou ficar de olho aqui também na participação de vocês aqui na nossa transmissão do YouTube. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas a gente volta na sequência aí sim com as informações do mercado da soja e do mercado do milho com Vlamir Brandalize, então fique conosco. Olá, Cooperado Canda! Vem aí Expocanda 2025, comemorando os 60 anos da cooperativa. Nos dias 2 e 3 de abril, na Fazenda Experimental da Canda, em Adamantina. Destaques da programação. Dia 2 de abril, palestra com João Sebá e Primos Agro no Pavilhão de Negócios. Dia 3 de abril, dia exclusivo para você, cooperado, palestra com Vlamir Brandalize, churrascada Canda e show de encerramento com Guto e Gael. Um grande evento espera por você. Faça sua inscrição através do QR Code. Um presentaço para os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro. Vamos sortear 10 ferramentas I9PAB para distribuir gratuitamente para os assinantes do clube. Como é que você faz para participar? Mande uma mensagem aqui nesse telefone 199-9813-2915 dizendo quero participar do sorteio da I9PAB. E aí no dia 4 de abril, semana que vem, então é só uma semaninha de sorteio, vamos escolher 10 felizardos assinantes que vão receber a ferramenta I9PAB. Esperamos que seja você. Se inscreva, participe desse sorteio. Uma ferramenta I9PAB de graça para os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro. Participe e vamos em frente. I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a I9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na I9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na I9PAB para acompanhar seu lucro. I9PAB, a ferramenta do produtor rural.
De volta com o Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 1º de abril de 2025. E agora o nosso destaque é o mercado da soja. Mas antes de chamar Wlamir Brandalize, vamos aos preços? A gente já tem a nossa referência aí para o vencimento maio 2025 a 10,33, subindo quase 2% lá na Bolsa de Chicago. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com vocês a partir de agora. Olha esse mercado subindo entre 16 e 18 pontos, o maio então a 10,31, o julho a 10,45, o agosto a 10,44 e o setembro a 10,30. Temos a nossa referência aqui também para a Bolsa Brasileira B3, o maio a 22,75, o julho a 23,5 e os dois vencimentos subindo mais de 1%. Gente, vocês já sabem, né? Esse é um tema para Wlamir Brandalize, então vamos à nossa vinheta aqui, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor, tudo bem? Está em Curitiba hoje, hein, Wlamir? Exatamente, estamos em Curitiba, boa tarde a todos. Amanhã nós vamos estar junto com o João lá em Adamantina. O Wlamir não para, gente, vocês viram, né? Ele fica 2 dias em Curitiba, o restante da semana viajando. É aquela famosa skin rodinha no pé. Wlamir vai para todo canto do Brasil para trazer informação para o produtor, né, Wlamir? Exatamente. Esse é o nosso caminho, né? Caminhar por esse país. Exato. Que é maravilhoso. Exatamente. Ô Wlamir, já para a gente iniciar a nossa conversa, ontem nós tivemos relatório do SDA, 2 informações importantes dos estoques e também já essas primeiras informações a respeito da área a ser cultivada com soja e milho lá nos Estados Unidos. O mercado caiu ontem e hoje está nessa disparada. Que a gente qual é a análise que a gente faz desse mercado nesse momento? Olha, o mercado em si hoje, todas as commodities estão em alta, porque hoje é começo de mês, né? Então isso é importante a gente colocar para o produtor, que o investidor, o especulador, aquele que está no mercado financeiro e mercado de commodities, geralmente no final do mês ele tenta liquidar e fazer lucros naquele momento para fechar a sua carteira de investimentos com lucros. Então é fim de mês. Final do mês fechou, diz, ó, teve lucro de 4%, 7%, 8%, 2%. Isso faz parte dos grandes fundos, dos grandes investidores. E em geral, quase todas as commodities funcionam assim. Uhum. E começo de mês, se não tiver nenhuma notícia negativa, o mercado começa apostando aí num mercado altista, no caso que nem hoje, né? E o mercado é altista, se a gente olhar, porque os fundamentos das commodities agrícolas são boas. Então, como nós estávamos aí com cotações mais fracas ontem, né? Hoje o mercado reverteu e está trazendo essa alta. E a soja, tecnicamente, ela está caminhando dentro do rumo normal dela, né? Então, o rumo normal da soja é, a partir de março, ela começar a crescer e vai crescendo até julho, quando define a safra americana. E depois de agosto em diante ela começa a perder fôlego, né? Então, é mais ou menos, como está mostrando aí, ó, aí no quadro de Chicago, né? Uhum. O maio 10,31, o julho já 10,45, que está no pico, né? Que é pico de entre safra americano, né? Que o ano agrícola termina no final de agosto. Final de agosto, aí a posição agosto já muito parecida com julho, e setembro já o mercado menor. Então, mesmo que tenha uma área menor americana, e a projeção é plantar 1,5 milhão de hectares a menos, esse fator ele já começa a dar a zona de transição. Mas a boa notícia para o produtor é que nós já se afastamos aí do $10, que é o suporte. Hoje a gente pode considerar o 10,20 como suporte técnico, e a resistência, que era 10,50, agora passou para ser 10,80. Então o ambiente melhorou para a soja, porque tem um fator importante, que os prêmios no Brasil, que vinham muito animados aí nas semanas anteriores, agora ele caiu, né? Hoje os prêmios estão dentro dos menores níveis em mais de 2 meses. Então o prêmio mais baixo no Brasil, ele acaba trazendo fôlego positivo lá em Chicago. E como nós não estamos tendo valorização ou queda de dólar, o dólar está estável por aqui, então o ambiente de Chicago é um ambiente de leve pressão de alta. Então animou o mercado lá em Chicago.
Isso serve também para animar até o próprio produtor americano, né? Porque agora as cotações estão muito parecidas aí com a base de custo deles. A base de custo americana é de 10,20, 10,40 de base mínima por bushel de custo de produção. E o mercado tem que andar acima disso, senão não é muito vantajoso para ele plantar soja. Então, o mercado está tentando trazer as cotações da soja para patamares dentro das possibilidades do produtor americano trabalhar sem prejuízo, né? E isso que o mercado de Chicago também está mostrando. Mas o fator continua mostrando demanda aquecida do óleo vegetal a nível global. Hoje tinha indicativo que a Índia estaria no mercado comprando óleo vegetal. Há uma pressão de alta no óleo de palma, isso ajuda o óleo de soja, que ajuda a soja. Hoje, os commodities em geral, todas estão em alta. Petróleo em alta também ajuda as demais. Ele ajuda o milho através do etanol, ou seja, hoje o sistema está navegando na linha positiva. O petróleo agora, o pessoal já fazendo lucros, né? Mas ele estava em alta até agora há pouco. Mas o ambiente bom para nós é o setor dos grãos. Soja, milho e trigo com alta acima de 1 ponto, 1,5 ponto, soja quase 2% de alta, sinalizando que essa queda de área americana provavelmente vai deixar 2026 com um quadro de oferta e demanda mundial de soja muito ajustado e provavelmente com o mundo consumindo mais soja do que provavelmente vai produzir. Então, ele já começa a se alinhar aí para buscar o 10,5 aí nas principais posições e talvez ainda nesses próximos dias jogar a resistência não 10,80 que nem está hoje para 11 já, sinalizando um efeito positivo aí, né, Fernando? Uhum. Ô Vlamir, mas esse quadro um pouco mais ajustado que a gente pode acompanhar a partir do próximo ano, e se correr tudo bem com o clima, né? Já queria até saber com o senhor, tem alguma novidade de clima lá nos Estados Unidos, alguma coisa para a gente já ficar atento a partir de agora? Começou o mercado climático, né? E o mercado climático começa agora. Só que o produtor americano não está gostando muito, né? Porque tem previsão de neve e geadas na semana que vem, né? Isso já é quase no meio de abril. Então, solos americanos, a maior parte ainda congelados, muito frio por lá. E as temperaturas estão indicativas ali no meio oeste americano, nas regiões principais da soja e milho, com indicativos de 3 a 5 graus abaixo de zero na próxima semana. Ou seja, ainda não está numa condição para o produtor se mexer com os plantios. Começando o plantio na parte mais ao sul dos Estados Unidos, semana que vem deve sair o primeiro relatório de plantio, já com os estados aqui mais da parte de baixo do Mississippi plantando alguma coisa, mas a parte do meio oeste lá em cima ainda muito fria, né? Muito gelado e isso ainda preocupa os produtores. Se eles tiverem ainda com mais massa de ar polar para entrar aí no meio do mês, vai acabar jogando os plantios aí todo para maio em diante e pode complicar um pouco a vida do produtor, né? Concentrar plantio no mês de maio não é nada bom, porque acaba concentrando a fase reprodutiva das lavouras de soja e milho ali no mês de julho. E mês de julho, normalmente, é um mês de temperaturas muito altas e, às vezes, falta de chuvas. E é nesse momento que as lavouras vão estar em fase de florescimento e fase de definição de potencial produtivo. Então, o mercado já começa a ficar com cautela, né? Porque o normal seria o clima já está esquentando, não ter temperaturas negativas nesse momento, porque nós já estamos em abril, e as temperaturas indo de 4, 5 a 10 graus positivos. E não que nem tem agora a indicação da próxima semana já ter temperaturas ainda de 3 a 5 graus abaixo de zero, negativas. Isso não é nada bom para esse começo de temporada, né? Não dá para trabalhar com temperaturas negativas, porque ainda tem o risco de novas nevascas por lá aí, ainda nesse meio de mês de abril, né? Isso é tarde, né? Inverno tardio para eles. Uhum. Bom que a gente vai ficar de olho nessa informação também. A gente sabe que toda vez que a gente entra nesse período do ano, o mercado fica mais sensível com as informações realmente de clima. Agora, Vlamir, o senhor falou de prêmio, né? Prêmio aqui está num dos menores patamares dos últimos meses. Foi isso que o senhor falou no teaser e reforçou agora. Como é que está essa conta para o produtor brasileiro? Chicago, por exemplo, em alta, a gente tem prêmio agora num valor mais baixo. Como é que está essa conta ao produtor? Olha, a conta ao produtor começou mês de abril, com Chicago em alta, mas a maioria das regiões aí ao produtor, o balcão está em queda hoje, né? Por causa do prêmio mais baixo, né? O prêmio caiu em relação a ontem 5 a 10 pontos. Então,
Bastante. Isso trouxe a pressão de baixa ainda nos indicativos aos produtores. Por exemplo, hoje, o produtor gaúcho está dentro do menor nível do ano, né? Na balcão gaúcho, né? Hoje vai de 124 a 128, ali os balcões gaúchos. E ele vinha trabalhando de 126 a 130 até ontem. Demais balcões aí do sul e sudeste também está em queda hoje em relação aos dias anteriores, sinalizando que a comercialização andou. Nós já negociamos aí cerca de 92 milhões de toneladas, isso serviu para abastecer aí o setor exportador, né? O volume de negócios ele cresceu bastante, né? Então tem muita soja para chegar, para caminhar para os portos. Então não há uma carência de soja nos portos, então isso traz uma pressão negativa nos prêmios, né? Porque os compradores estão cobertos, né? Por isso que o prêmio está mais frágil do que estava nas semanas anteriores, porque os compradores aparentemente se abasteceram do que precisavam para embarcar e agora eles vão trabalhar da mão para a boca, porque ainda sabem que tem um grande volume de soja para ser negociada, né? Então a safra é uma safra recorde e vai dar para abastecer todo mundo, né? Tanto o mercado interno como a exportação. E a gente vai trabalhar dentro dos limites de embarques dos portos, né? Estamos dentro do máximo que os portos podem embarcar, né? Uhum. Agora na sexta-feira a CSEX deve divulgar o fechamento do mês de março aí. E bem provável que só na soja em grão, provavelmente uns 15 milhões de toneladas foi embarcado em março e é provável que venha recorde histórico, né? De embarque para março, né? Então, esse é o quadro. Se tivesse mais portos, Fernando, para embarcar, como está se evoluindo para acontecer, agora talvez saia um porto novo de embarque de grãos aí em Santa Catarina, que vai dar uma capacidade de embarcar mais 10, 15, 20 milhões de toneladas ao ano, aí sim você consegue dar mais fluxo, e dando mais fluxo você consegue melhorar prêmios. Como abasteceu o comprador agora e não tem como colocar mais navios, não há por que ele entrar comprando e pagando um prêmio melhor se ele não vai poder embarcar. Então isso é um fator que acaba prejudicando o produtor brasileiro, né? Uhum, com certeza. Agora, Vlamir, a gente tem o vídeo também do Ronaldo Vitor Aquilante, aqui de Bariri, em São Paulo, falando a respeito da colheita da soja. Queria pedir para o Gleidson colocar para a gente, porque aí a gente já fala também, porque aqui no Brasil, a colheita da soja está caminhando para a reta final, né? Então, já queria que o senhor engatasse para a gente falar um pouquinho sobre isso, mas vamos acompanhar um trechinho desse vídeo. Ô, seu João Batista, olha aqui São Paulo, ó. Coisa linda aqui no interior, ó. Vai tirando a soja, vai plantando a cana. É rotação de cultura. Aqui em Bariri, ó. Terra argilosa. Sojinha de uns 75 e a cana já tá plantada. Abraço, seu João Batista. Obrigada, viu, Ronaldo, pelo seu vídeo. Tá bonita a soja dele ali, tá bonita. Nós estamos aí, só para dar uma ideia, mais ou menos uns 85% da safra brasileira colhida. Estados como Ô, seu João Batista, olha aqui São Paulo, ó. Coisa linda aqui no interior, ó. Vai tirando a soja, vai plantando. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, algumas do Paraná, do sul do Paraná, para serem colhidas, e alguns pontos de Minas Gerais e dos demais estados a colheita bem adiantada. Na Bahia também adiantado, já dá para apontar aí mais de 85% colhido também na Bahia, Tocantins. Esse ano os estados de São Paulo para cima, eles estão com a colheita bastante evoluída, vamos dizer assim, até adiantada perante os anos anteriores. E vai confirmando a safra recorde, né? Isso que a gente está vendo, né? Tem perdas grandes no Rio Grande do Sul. Hoje os produtores gaúchos estão começando a sofrer novamente, que agora está chovendo, voltou a chover. Hoje eu estava conversando há pouco lá com o nosso amigo Lúcio Fava, e apontando que as chuvas voltando a chegar no Rio Grande do Sul em pleno momento que eles precisam colher. Então não é... Eles sofreram com seca, sofreram com calor extremo e agora com chuva chegando aí, como o Ronaldo Coutinho colocou ali, nova chuva chegando e agora é plena colheita, né? Então pode prejudicar um pouco mais a vida do produtor gaúcho. Veja que a situação é uma situação triste de ver no Rio Grande do Sul, além de ter perdido com a seca, agora pode ter problema com a chuva, né, nesse momento. Mais uma safra, né, Vlamir, para a gente falar também, trazer essas informações aqui. Ô Vlamir, para a gente fechar a soja, qual é o ponto de atenção dessa semana que a gente pode alertar o produtor que está nos acompanhando nesse momento? Olha, produtor que trabalha com os mercados abertos, como a gente diz, com dólar aberto, com prêmio aberto em Chicago,
aquele que trabalha com os 3 formadores da cotação e negocia em separado, e que fez lá naquele momento aí, há uns dias atrás, que os prêmios estavam lá 80, 90, 100 pontos, depende do mês, e com prêmios bem melhores que está hoje, e já fechou. Agora, nos próximos dias, talvez ele provavelmente vai ter oportunidade de ver Chicago aí numa condição melhorada. Então, o ambiente em si pode ter Chicago melhorado, né? O dólar está começando o mês, é início de mês, ainda tem muita coisa para acontecer, mas por enquanto ele está andando de lado. Mas Chicago mostra sinais que pode melhorar um pouco aí nesses próximos dias aí para o produtor. Então a gente vai ficar de olho nessa informação. Agora, Vlamir, vamos falar de milho? Vamos para a nossa vinheta aqui, 9PAB, a ferramenta do produtor rural. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Bom, a gente já mostra os preços do milho lá na Bolsa de Chicago, também o Vlamir já falou, né? Hoje um dia positivo para as commodities. A gente tem o maio a 4,62, o julho a 4,68, o setembro a 4,44 e o dezembro a 4,47. O mercado do milho subindo entre 4 e 5 pontos também lá na Bolsa de Chicago. Uma alta um pouco mais modesta do que soja, mas o mercado também subindo. Vamos ver como é que está aqui na Bolsa Brasileira, na B3? Agora sim, ó, o maio a 78,41, julho a 73,5, setembro a 72,29 e o novembro a 75,08. A gente está falando ali de uma alta de mais de 1%, né, nos primeiros, na verdade no julho e no setembro, e ali o maio e o novembro a subindo quase 1% também no pregão desta terça-feira. Vlamir Brandalize, para milho, qual que é o nosso destaque para hoje? Olha, com relação a milho, vamos pegar a B3 aí, Fernando. Com relação a B3, hoje o pregão está olhando mais Chicago, no caso, que está em alta, e o mercado de Porto, né, que hoje está pagando melhor que ontem. Porto, ele segue muito a lógica de Chicago, né? Então, como o dólar não está tendo grandes novidades, e Chicago está em alta, o Porto hoje está pagando um pouquinho melhor. E a B3, ela está seguindo a mesma lógica, né? A gente vê o maio ainda, que é o pico da entre-safra, antes de entrar a colheita da safrinha. Aí 78 acima, né? Ainda a cotação bem forte na B3. O mercado agora de abril e maio, a nível de São Paulo para cima, a maioria das regiões está com níveis de 70 a 90. São Paulo ainda continua falando de 90 a 100 reais o milho disponível. É um mercado muito firme. E o milho do segundo semestre, ele olha como balizador o valor de exportação, né? Então, para frente aí a gente vai ver lá o novembro, que paga mais. Aí novembro já ainda é exportação e demanda interna, né? Então, ele já começa a se valorizar. Setembro é pico de oferta da safrinha, né? Que a safrinha tem o pico da colheita julho e agosto, então setembro é um mês que tem muita oferta, e o produtor tem dívidas em setembro, então é o período que o mercado vai estar mais vendedor, e isso traz uma pressão com o mercado da própria B13. Então é esse o fluxo hoje, dia de alta positiva, mas aparentemente, se essa chuva que estava caindo agora no Rio Grande do Sul, ela entrar a nível de Paraná, Mato Grosso do Sul, próprio Paraguai, e melhorar as condições da safrinha, essa corrida altista da B3, ela perde fôlego já nos próximos dias, porque nesse momento a notícia é Chicago em alta, os mercados mundiais em alta, a B3 também chegando em lado positivo. Já lá em Chicago, o mercado de Chicago, ele está mostrando pressão positiva, porque ele agora está olhando efetivamente a questão de vai plantar 1.800.000 hectares a mais, a projeção é essa. Só que como tem previsão de geadas para a semana que vem, e vai entrar no meio do mês muito frio, o mercado já começa a ficar cauteloso, né? Porque o plantio ideal do milho americano é chegar até 20 de maio. Plantou até 20 de maio, está dentro da janela boa. Passou de 20 de maio, a janela começa a ficar complicada, porque depois normalmente perde potencial produtivo. Então o mercado já começa a olhar que esse ano o milho pode ter um plantio muito concentrado, e daí vai colocar a maior parte da safra americana na fase de risco ali no mês de julho, porque se ele começa a ser plantado agora na metade de abril e vai plantando até lá perto do final de maio, ele passa para umas 6 semanas de plantio, e com a condição de clima que está nesse momento,
Ele pode concentrar o plantio, em vez de 6, 7 semanas, em 3 semanas. Eles têm condição de plantar? Tem. Mas a grande questão é você colocar todos os plantios num período muito curto. Se der um calor extremo ali no mês de julho e seca nos Estados Unidos, vai pegar todas as lavouras na fase de florescimento e início de formação de espiga. Então cai potencial produtivo. E o mercado olha isso, ele olha para frente. E automaticamente, mesmo com o crescimento da área americana, que pode resultar numa safra americana sem condições normais de umas 20 milhões de toneladas a mais, eles escolherem lá perto de 400 milhões, 410, mesmo 20 milhões de toneladas a mais de milho, ele não consegue cobrir o buraco que está passando nesse ano, que é um déficit entre a produção e o consumo, de 26 milhões de toneladas nos dados USDA e de 30 milhões de toneladas entre o que está produzindo e o que está consumindo, de déficit que o mercado está vendo. Então, mesmo que o americano consiga colher 20 milhões a mais, ainda assim não consegue cumprir, tapar o buraco desse ano, e como o ano que vem o consumo mundial vai crescer, nós vamos continuar trabalhando com milho, tendo um buraco no abastecimento entre a produção e o consumo, que vai dar fôlego, né, para o mercado do milho. Dá para ver que as posições que estão mais fracas é o setembro e o dezembro, que é a safra americana, né, o início de colheita e final de colheita americana, que são as posições que estão abaixo de 4,5, e todos os demais meses estão acima de 4,5 bushel, sinalizando que o mercado do milho é positivo, de médio e longo prazo. Ele só está indefinido com relação a essa questão do período de colheita da safra americana, porque setembro é a oferta ainda da safrinha brasileira e início da colheita americana. E dezembro é fim de colheita americana, então é o período que normalmente as cotações são as mais baixas, né? Uhum. Ô Vlamir, você trouxe esse alerta que é importante também, a gente pode ter essa concentração, né, de plantio de milho lá nos Estados Unidos, principalmente por conta do clima, mas queria que o senhor trouxesse aqui para a nossa realidade também no Brasil, como é que está a nossa safrinha, né, olhando principalmente, e o senhor também já adiantou, né, em algumas regiões o produtor não conseguiu fazer o plantio nessa melhor janela ideal de cultivo, enfim, qual é o balanço que a gente pode fazer da nossa safrinha? Olha, nós plantamos cerca de 17 milhões e meio de hectares. É muito parecido com o ano passado. A safrinha, com relação à área do milho, está muito parecida a nível nacional. Algumas regiões teve uma troca, né, do produtor plantou um pouco mais de sorgo, mas no geral está muito parecida a área. E nesse momento tem áreas que estão sofrendo com calor e com falta de chuvas. Então, ele está precisando de chuvas. Como tem lavouras ainda que estão novas, estão no fase de crescimento vegetativo, se essa massa de chuvas que está entrando, massa fria, né, que nem o Coutinho falou aí, que está entrando, ela se espalhar pelo Brasil e melhorar essa condição de umidade, então as lavouras vão evoluir. Então, nós estamos com tudo plantado, uma parte se plantou no começo de março e a maior parte se plantou em fevereiro. Então, está dentro, próximo da janela, com um pouco das lavouras aí, uns 3, 4 milhões de hectares, um pouco além da janela ideal. Precisa mais chuva durante o mês todo do mês de abril para dar uma condição, e essas últimas lavouras precisam de chuvas aí até a metade de maio, aí sim ela já vai definindo uma safrinha. Então, se entrar essa chuva agora, entre hoje e sexta-feira no Paraná, pegando parte do sul do Mato Grosso do Sul e partes de São Paulo, nós já vamos com um potencial de 95 milhões de toneladas, então potencial. Se essa chuva cortar e não entrar, nós já caímos com um potencial para 90 milhões de toneladas essa safrinha. E se continuar chovendo e veio essa chuva e venha mais até o final do mês e entre em maio com algumas chuvas, aí nós vamos com um potencial de 100 milhões de toneladas. Aí uma safra boa, né? Porque daí entre safrinha e a terceira safra, provavelmente nós vamos colher aí uns 125 milhões de toneladas. Nós temos milho para aprender mercado interno e também milho para exportar. Nesse momento, as condições muito próximas do ideal é da safra do Mato Grosso, né? O Mato Grosso tem recebido chuvas, as condições estão dentro de um normal. Alguns locais chuva dentro do mínimo, mas a maior parte com condições adequadas, evoluindo bem. Eu acredito que se continuar nessas condições durante esse restante de mês de abril, ou o mês inteiro, né, que é o restante, falta o mês todo, né, com chuva no Mato Grosso, é provável que o Mato Grosso vai colher 50 milhões de toneladas, sendo a maior safrinha da história do Mato Grosso, né, metade
da safra brasileira certamente vai sair do Mato Grosso. Isso com condições de clima bom ou ruim, metade da safrinha brasileira sai do Mato Grosso nesse ano, talvez até mais da metade. É isso que o mercado está olhando. Mas o mercado é comprador na exportação. O mercado segundo semestre tem demanda de ração recorde aqui dentro, esperado. E o setor de etanol também vai ter demanda recorde. Então, para o produtor de milho é um ano bom, né? Ele está num momento de flutuações, um pouco para cima, para baixo, mas é um ano bom, vai continuar bom. Não, a gente vai seguir acompanhando essas informações. Vlamir, obrigada pela participação do senhor. Amanhã o senhor está ao vivo com o João Batista, é isso? Amanhã nós estamos ao vivo lá em Adamantina, já na Expocanda. Falamos diretamente da Expocanda amanhã. Tá certo, vou esperar vocês aqui para trazer essas informações. Mas, Vlamir, obrigada, boa viagem para o senhor e amanhã o senhor está de volta conosco. Até amanhã, um grande abraço a todos. Obrigada, Vlamir, um abraço. Bom, seguindo aqui, a gente vai mostrar agora as cotações do trigo lá no mercado internacional. A gente já tem na tela já essas informações, assim como soja e milho. O mercado do trigo também subindo lá na Bolsa de Chicago. O maio a 5,41, o julho a 5,55, o setembro a 5,70 e o dezembro a 5,93. Todos os vencimentos subindo mais de 4 pontos nesse momento lá na Bolsa de Chicago. E agora sim, nós vamos para as notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Bom, já vamos mostrar as cotações, a gente tem aí informações do CPEA e também do time do HF Brasil já na tela para vocês. A nossa primeira referência ali é o leite, fevereiro 2025, a R$ 2,55 o litro no Espírito Santo, o ovo branco, caixa com 30 dúzias a R$ 193,03 em Bastos, aqui em São Paulo. A batata Asterix especial, a saca de 25 quilos em R$ 57,50 no Rio de Janeiro. Cebola amarela híbrida tipo 3, saca de 20 quilos, R$ 63,50 Vale do São Francisco. E a lima ácida Tahiti colhida, caixa de 27 quilos em R$ 27,50 aqui em Bebedouro, também em São Paulo. Bom, terça-feira é dia de destaque da LS Tractor e hoje a gente vai contar uma história muito especial aqui, que é o seu Tomás Massal, que de piloto de avião virou um dos maiores cafeicultores de Minas Gerais. Inclusive, dentro da propriedade, ele utiliza os tratores da LS Tractor, então vamos acompanhar. Sou Tomás Massal, estamos falando aqui da Fazenda Vale da Serra, aqui de sul das Minas Gerais, exatamente no município de Campos Gerais. Fui piloto de avião, voei na aviação executiva por muitos anos, com quase 30 anos, né? E acumulei mais de 14 mil horas de voo. Por acaso, eu vinha muito aqui na região do sul de Minas, mais propriamente em Boa Esperança, e eu comecei a ser induzido e até chegar nessa fazenda propriamente que nós estamos aqui, né? Fazenda Vale da Serra. E eu olhei toda essa beleza dessas matas, né? A serra, 2 serras, um vale bonito, uma fazenda toda abandonada na época, né? Por um acaso da vida, pela consequência e tal, acabei me apaixonando pela natureza da fazenda, pelo lugar. Desde a base do plantio dos nossos cafezais, né? Dos tratos culturais, da colheita, do trabalho no terreiro, da seca, do beneficiamento, né? Tive bastante assim, respaldo na parte agronômica, né? E sempre procurei seguir à risca todas as nuances que você, para fazer a produção do café. Então comecei a entender, comecei a gostar, comecei a me apaixonar e mergulhar de fato na produção do café. Quando nós adquirimos o primeiro trator, né, de imediato já compramos mais 2 tratores da LS.
Então, num ano só, 3 tratores. São máquinas que realmente nos atendem muito bem, com custo operacional baixo, muito baixo, são tratores extremamente econômicos, pós-venda muito bom, né? Uma facilidade de manutenção, das revisões, das peças, né? Então, tudo isso, somado a tudo isso, custo-benefício nos favorece muito. E eu estou feliz aí com a LS Tractor, graças a Deus, tem sido uma excelente parceria. Eu agradeço diariamente, todas as manhãs, né, todo dia, por esse pedacinho de chão aqui para mim é um cantinho do céu. Que história inspiradora, né? LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Bom, e hoje nós também temos novidade aqui no Tempo e Dinheiro, porque a partir de hoje você vai acompanhar uma série especial sobre integração lavoura, pecuária, floresta, feita pelo Frederico Olive, que foi até a fazenda Santa Brígida, lá em Ipameri, em Goiás, que é uma referência quando a gente fala desse sistema, e vai trazer então várias entrevistas, conteúdos aqui especiais para você que nos acompanha. Inclusive, a nossa primeira entrevista é com Paulo Hermann, ele que é CEO da Fierges, lá no Rio Grande do Sul, e também é um dos pioneiros no apoio ao sistema, né, de integração lavoura, pecuária, floresta, um baita conteúdo, então vamos acompanhar a partir de agora. Bem, amigos do Tempo e Dinheiro, estamos aqui em Ipameri, interior de Goiás, na fazenda Santa Brígida, que é referência tecnológica para o sistema ILPF. E aqui ao meu lado, Paulo Hermann, que hoje é CEO lá da Fierges, participa lá ativamente juntamente com toda a indústria lá do agronegócio do Rio Grande do Sul, e também é um dos pais, posso dizer, certamente, desse projeto tão bonito que é o ILPF, porque tudo começou aqui na Santa Brígida e tinha um apoio forte quando você era presidente da John Deere aqui no Brasil. Momento de alegria, Paulo? Fred, sempre é uma oportunidade de revisitar uma história, de reencontrar amigos e de comemorar o sucesso. Eu acho que esse é o aspecto interessante. Isso aqui foi uma iniciativa que no início ela foi obra da Embrapa, de pesquisadores da Embrapa, mas que não tinha chegado ainda nas mãos dos agricultores. E esses, por sua vez, por não conhecer a tecnologia, colocavam uma série de dúvidas se isto efetivamente iria funcionar. Os dias de campo foram a forma que nós encontramos de mostrar a viabilidade, não só técnica, mas também econômica e ambiental do projeto. A braquiária que você está vendo aqui, ela floresce e desenvolve perfeitamente em ambiente de sombreamento. Dá para plantar soja nas entrelinhas dos renques, dá para fazer milho com braquiária simultaneamente. Agora eu já estou vendo projetos de soja e braquiária simultâneas. Então isso é uma quebra de paradigma, porque havia a ideia de que um poderia concorrer por nutrientes e água com o outro, coisa que o sistema absolutamente derrubou essa tese. Muito bem. Nas suas palestras você sempre comentou que essa seria a nossa terceira revolução em termos de segurança alimentar, né? Primeiro foi lá atrás, né, com o avanço do cerrado, depois o plantio direto e agora a integração. O agro brasileiro não é golpe de sorte ou obra da natureza. Ele é ciência pura, né? E nós temos 5 coisas que ninguém tem no mundo para dar a essa expectativa de que nós realmente vamos ser os mais importantes produtores agrícolas do mundo. Nós temos, em primeiro lugar, terra, muita terra. Nós plantamos todos os grãos em 80 milhões de hectares, todos os bois em 150 milhões de hectares e dá para ter aí tranquilamente 40, 50, 60 milhões, 70 milhões, transformar em grão sem prejuízo da pecuária. Então, nenhum país tem isso. Segundo, nós temos sol. No dia de hoje, né, é uma demonstração. Sol é fotossíntese, agricultura é fotossíntese. Então, temos sol 12 meses por ano. Onde tem neve, não tem fotossíntese. Então, todo o hemisfério norte não consegue fazer 2 safras. Nós fazemos 2,5 já hoje e temos condições de fazer 3 safras por ano. Então, sol. Terceiro, nós temos água. Fred, nós temos os maiores aquíferos do mundo estão aqui.
o aquífero Guarani tem água suficiente para abastecer o agro, e aí tem todo um trabalho para mostrar que o agro ele não consome água, ele toma emprestado, porque toda a água que é tirada do aquífero e é colocada sob a forma de irrigação, 90% volta de novo para o aquífero. E o que não volta, volta sob a forma de frutas, como por exemplo a melancia, que a gente come muitas vezes para matar sede. Terceiro ponto. Quarto ponto, ciência. Isto aqui é obra da ciência, isso aqui não é golpe de sorte, isso aqui não é acaso, não é chutação, não é empirismo. E quem lidera isso, quem liderou esse esforço e fez 50 anos no ano passado foi a nossa querida Embrapa. Ela jogou luzes sobre a agricultura tropical. A agricultura tropical no mundo sempre foi considerada inapta para a produção. E o quinto fator são as pessoas. Como nós temos empreendedores determinados que saem do conforto das suas casas e vão para áreas inóspitas, áreas não trabalhadas, áreas sem infraestrutura, para começar do zero, começar do nada. Então, quando você combina 5 fatores como esse, efetivamente não tem outro país no mundo que pode chegar aos pés do Brasil. Bom, informações importantes também, então convido vocês a acompanharem essa série de conteúdos também a partir de hoje aqui no Tempo e Dinheiro. Bom, além disso, hoje a gente tem uma entrevista super especial do João Batista Olive com o Robson Polotto, lá da G-Trade, falando sobre o mercado do milho. O que eles estavam falando? Se o preço subir, qual é a opção para o comprador? Ele pode fazer um hedge contra essa alta, então vamos acompanhar a partir de agora. Muito bem, Fernanda. Então, chegou o momento da gente falar de milho com outro olhar, com outras posições, porque a gente sempre posiciona o produtor sobre, olha, o preço do milho pode subir, pode cair. Mas quais são as outras variáveis que envolvem o mercado, principalmente o mercado de opções? E quais são as variáveis que envolvem os compradores de milho? Hoje nós vamos falar dessas circunstâncias, comprar e vender, incluindo, claro, operações na Bolsa, na B3, com hedge, com puts e calls, e para isso a gente vai estar chamando o Robson Polotto, gerente de negócios da G-Trade, lá de Cascavel. Robson, seja bem-vindo. Obrigado, João. Tudo bem, Robson? Olha aqui, a nossa colocação, a cada dia a gente está melhorando a nossa informação para os produtores. E aí você está me dizendo fora do ar que você estava atendendo na G-Trade operadores, produtores de pecuária, pecuaristas, que te procuraram para assegurar a alta do preço do milho, ou seja, comprar o milho antes que suba. Essa é a ideia, Robson? É praticamente isso, João. Na verdade, eles não estão comprando milho. Eles estão garantindo que eles não paguem muito caro nesse milho. Porque você olha lá no futuro, o preço do boi está muito bom. A gente está com 345 a arroba lá para o segundo semestre. E o preço do milho está muito mais baixo do que hoje. Hoje a gente tem o Exalc mostrando 88 em São Paulo, CPE, e para o futuro a gente está com 71, 72, 73, olhando o segundo semestre. E qual que é o medo do pecuarista? É chegar lá, tá no mesmo que venda de hoje, tá 88, e aí as margens dele somem. Então a gente trabalha com seguros de preço para que quando chega lá na frente, se a gente não sabe no futuro, pode ter uma geada, pode cortar a chuva cedo no centro-oeste, e esse preço subir. E aí ele está protegido, se subir ele recebe de volta na bolsa. Isso garante as margens dele de confinamento. Então ele está comprando um papel, ele está comprando uma posição de alta lá na B3, através da G-Trade, é isso? Exatamente, a gente está trabalhou bem ontem, hoje de manhã inclusive já fizemos negócio também. Estou aproveitando esse mercado que caiu. Para quê? Para que tomar um seguro, para que se o mercado continue caindo, ele vai comprar milho super barato, o seguro não vai atrapalhar ele. A gente comprou um seguro, hoje de manhã a gente comprou seguro de 1,50, no máximo pagou 1,90, tá? Por quê? Porque o break-even desse grupo, que eu tratei agora de manhã, está em R$ 75 a saca de milho. Então, assim, se ele conseguir comprar abaixo de 75, ele tem lucro, E qual que é o medo dele? Vai dar geada no sul. O Molhão fala que 2025, que a gente está agora, pode ser um ano parecido com 2006. 2006 foi meu primeiro ano aqui no oeste do Paraná. Depois eu saí, voltei. E foi um ano que geou em maio, eu lembro.
E o que acontece? Se acontecer de novo, a gente está em cima dos menores estoques da história. Então, com R$ 1, R$ 1 e pouco, R$ 1,50, esse grupo falou, quer saber? Eu vou me garantir que se acontecer alguma coisa, eu estou garantindo o meu milho abaixo de 75 para mim aqui no Centro-Oeste. Ou seja, né, Robson, como se diz aqui no Mato Dentro, seguro morreu de velho, vamos fazer seguro, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Agora, o que me chama a atenção nessa operação é que ele está pagando um prêmio, porque tudo, o pulo do gato é o prêmio, não adianta, o preço é tal, não importa a cotação, importa o prêmio, a margem, né? O prêmio, então, R$ 1,50 por saca. Ele fez seguros para setembro, a gente fechou a 1,43 e fechou a 1,95 para 1,95 para setembro e 43 para julho, tá? Ambos a gente está protegendo acima de R$ 80, que na região dele é pelo menos 70. Normalmente a região dele trata com 14, 12, então ele está falando de 68 com 2 de custo, o máximo custo dele vai ficar provavelmente em R$ 70, que ele disse que o break-even dele em 75, ou seja, ainda sobra uma gordura aí. Então ele está bem tranquilo, dormindo tranquilo, com um seguro barato. Então, tem dois preços. O preço real dele, né, que tem que descontar a diferença, né, em relação a Campinas, porque os preços da Bolsa se referem a Campinas. Tá? Agora, o preço de Bolsa, então ele pegou a 80 na Bolsa, pagando 1,50, é isso que eu entendi? Exatamente. Nossa, então isso dá o quê? 8, dá 2%, menos de 2% o prêmio? Exatamente. É que quanto mais você vai longe no preço, mais o prêmio fica mais barato, né? Quanto mais você encosta no preço, seu prêmio fica mais caro. Então, por isso que é interessante você saber onde está o seu break-even, onde está o seu risco. Né? Porque ele não fez uma operação para ganhar dinheiro no milho. Ele fez uma operação para dormir tranquilo. Vai que repete 2006 e uma geada entra em maio. Aí a gente complicou toda a situação. Aí a gente está em cima, segundo a Conab, a gente tem os menores estoques da história, nesse momento, e aí a gente quebrou a safrinha, vai fazer o quê? Vai importar? A conta de importação da Argentina é R$80 no porto, a conta de importação, até internalizar isso, né? Isso com dólar igual hoje. Então, ele está se garantindo, ele está dormindo tranquilo. Então, mas esse é um lado da questão. Essa questão do milho com geada tem 3 lados. Né? Então, assim, você analisou o comprador, que precisa que o milho não suba para ele dormir tranquilo. Ok. E o vendedor, ou seja, o produtor que está vendendo, né? Ele tem que, se não tiver geada, o preço pode cair. Então, ele tem que ter tomar uma posição contrária, fazer uma put, né? um seguro contra a queda do preço. É isso, óbvio? Exatamente. No primeiro encontro nosso aqui há 15 dias, a primeira pergunta que você me fez foi como que eu vejo esse cenário. Eu disse, oportunidade. O milho estava 75 na bolsa e a gente sugeria que esse milho aí ele valia quase R$70 aqui no oeste do Paraná para colheita. Né? Valia R$70 também no norte do Paraná, valia 55 no centro-oeste, região da 163 lá. Então, primeira sugestão, toma o teu seguro de baixa, porque como que você vende antecipado? A gente está discutindo aí, olhando para o futuro e falando, será que vai ter seca? Será que vai gear? E a gente não pode ficar nesse será. A gente tem que se proteger, garantir. Eu quero perenidade no meu negócio. Eu quero estar aqui ano que vem, no outro, passar esse negócio para o meu filho vai passar esse negócio para o neto. Eu não tenho que ficar rico em um ano. Então, eu não posso sair vendendo tudo na frente, porque se acontecer alguma coisa, eu estou descoberto. Então, o seguro é sinônimo de perenidade. Tá, agora, de novo, como no comprador, o vendedor, que é, no caso, o produtor do milho, tem que procurar um prêmio que lhe dê vantagem. E para saber do prêmio, tem que ligar na G-Trade. Aliás, ligue para nós aqui no Clube do Tempo e Dinheiro, que nós temos um assessor de investimento, que é o Fernando Sofiati, que está à sua disposição para te informar o preço é tanto e como é que você faz para pegar aquele preço, pegar no papel e deixando o milho livre. Ligue para a gente, estamos aí com esse telefone aí na tela, 199, está na tela, você vê aí, é só ligar para o seu assessor de investimento, que é o Fernando, que está à sua disposição. Ok, então tem 3 lados, analisamos 2. O terceiro lado, o Robson, é se der geada. Né? Se não der, o preço vai
provavelmente vai cair. Se der, vai subir. Mas o produtor precisa do milho e a geada pode queimar a safrinha. Nesse caso, para o produtor, tem esse que está no risco de perder o milho, essas duas pernas que nós falamos, ele tem uma terceira alternativa. Por isso que é muito particular, João. Às vezes o produtor já fez o barter, então ele já comprometeu um volume de entrega. Às vezes, além do barter, ele aproveitou os preços e fez algum nível de venda. Se o produtor já fez o barter e tem algum nível de venda comprometido, ele pode sim tomar um seguro de alta. Tá? Mas ele produz, mas às vezes ele já tem um volume grande comprometido. Se ele não comprometeu nada, aí a gente vai referir sempre o seguro de baixa para ele. Então, por isso que a conversa para o agricultor é muito particular. É muito entendimento do momento da bolsa em relação aos compradores da região dele, porque dependendo também, igual a gente já fez aqui, vou dar um exemplo, a gente tem um cliente, alguns clientes, né, que colheram, tem que estar carregando milho no estoque, então a gente aproveitou que essa semana o preço das cooperativas do Paraná estava R$ 69,00, né, e a B3 estava R$ 77,00. Ano passado a diferença estava em quase R$ 20,00 de diferença, e a gente está falando de R$ 8,00. Então, vamos sair do físico, colocar o dinheiro no juro e comprar um seguro de alta. Carregue o seu estoque virtualmente. Beleza? Então, assim, são inúmeras possibilidades. Eu dependo de entender a posição do cliente, fluxo de caixa dele, para poder dar uma sugestão individualizada. Pois é, então, assim, o Robson Polotto, que é o gerente de negócio da G-Trade, lá de Cascavel, especializado em milho, através da G-Trade, nós aqui do Tempo e Dinheiro, acabamos sendo sócios da Critéria, que é uma corretora financeira. Então, quando o Robson fala assim, precisamos saber do seu fluxo de caixa, fazer seguro, ver os juros, tal, aí corre para a Critéria, porque a Critéria tem essa expertise, essa especialidade de trabalhar com o mercado financeiro. E agora também tem o lado do produtor da operação física. Então, eu não sei, tá bom, vou fazer um seguro de preço, vou fazer um seguro de alta, tá bom, fala com o Fernando, nosso assessor de investimento. Mas no físico, as grandes operações de milho, você tem aqui, esse rapaz aqui do meu lado, o Robson Polotto é um especialista em mercado físico, em grãos. Então, assim, entrando na G-Trade, você conversa com o Robson, porque de repente tem uma outra luz, né? Um outro olhar, uma estrutura melhor para você gerenciar o seu negócio, porque você... Robson, eu costumo dizer isso para os produtores. Você não produz milho, você não produz soja, você não cria boi, você administra dólar. Então, administre bem o seu negócio, fale com o Robson Polotto, confie na história da G-Trade, né, que vem lá de trás da Granoeste, lá dos meus amigos da Granoeste, e temos aí, aqui no Tempo e Dinheiro, essa credibilidade, essa condição de dizer para você, trabalhe pensando no seu fluxo de caixa, pensando na sua margem e vamos em frente. É isso, Robson? Exatamente. Vamos parar de pensar só no preço nominal. Vendia 70, vendia 68. Não, vamos pensar numa comercialização mais estruturada e pensar no fluxo de caixa da empresa. E a palavra que eu gosto sempre de usar, na perenidade. O agricultor ele não está aí para ficar rico num ano só e parar de ganhar um jogo e acabou. Não, ele vai continuar no que vem, no outro. E a gente tem que pensar no longo prazo, tem que pensar no fluxo de caixa, olhar os juros, né? Nós estamos num momento de juros muito altos, é outra estratégia de se trabalhar quando está com juros baixos. Então a gente está aqui para te assessorar e ajudar no que for preciso. Conte conosco. Muito bem, Robson Polotto, muito obrigado. Depois, mais à frente, nós vamos começar a falar de soja, que agora já saiu o relatório de soja lá dos Estados Unidos, vamos falar de boi, enfim, vamos falar dos mercados de bolsa para os nossos telespectadores e produtores serem cada vez mais, a cada dia, os mais bem informados do meu Brasil. Obrigado, sou o Robson, e vamos em frente. Vamos em frente. Obrigado. Fernando. Bom, e depois dessas informações importantes a respeito do mercado do milho, nós vamos às notícias do mercado do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis.
Vamos aos preços do café, a nossa referência aí para o café arábica maio 2025. Nós estamos falando de R$ 390,85, subindo mais quase 3% lá no mercado internacional, na Bolsa de Nova York. Temos todas as cotações agora, todos os vencimentos. O maio a R$ 389,85, o julho a R$ 385,50, o setembro a R$ 380,65 e o dezembro a R$ 373,15. Mercado subindo mais de 2% no pregão dessa terça-feira. Nós temos também referência aqui para o mercado brasileiro, B3, já na tela. Nossa única referência é o dezembro 2025 a R$ 461,45, subindo mais de 2% também. Bom, além disso, a gente tem a nossa referência do mercado lá em Londres. A gente está falando do café Robusta, o maio 2025, a 5.377 dólares por tonelada, subindo quase 2% também no pregão dessa terça-feira. Mas para entender melhor essa movimentação do mercado do café, a gente tem a participação do Bruno Labs a partir de agora. Boa tarde, amigos cafeicultores e amigos do Tempo e Dinheiro. Vocês estão bem? Arábica, nesta manhã, tentando superar a resistência que ontem vendedores não deixaram passar. Situação um pouco adversa vive o Conilon. Vamos comentar sobre isso, caso a caso. Para o Arábica, pessoal, ele tenta agora superar a faixa dos 386 a libra-peso na Bolsa de Nova York. Faixa esta que de ontem para cá ele já testou 3 vezes e até o momento vendedores não deixaram passar. Ele precisa romper essa resistência para voltar a testar os 405 que esteve lá dias atrás. Senão, ele tende a perder um pouco mais de força, certo? No caso do Conilon, é um pouquinho mais delicado. O Conilon chegou a perder ontem o importante suporte do canal de alta que fica na casa dos 5.270 dólares a tonelada. Mas ele fechou um pouco acima disso no pregão, ou seja, entrou compra e segurou para que ele não perdesse esse suporte. Ao contrário do Arábica, que está buscando romper uma pequena resistência desse canal, o Conilon tenta se segurar para não perder o suporte deste canal de alta que a gente vem comentando há muito tempo já. O Conilon mostra nesse momento um pouquinho mais de fraqueza, se falando na vista do mercado, do que o Arábica, certo? O fechamento de hoje vai nos dar uma clareza maior do que a gente pode ter até o final da semana. Comentando aqui sobre os preços que tem acontecido agora no Intra, que é nas cotações hora a hora, só para vocês entenderem a situação do momento, ok? Eu me despeço por aqui, fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigada, Bruno Labs. A gente vai ficar de olho nessas informações também. Bom, e agora a gente vai para as notícias da pecuária com o Sérgio Braga. O mercado do boi gordo começa o mês de abril otimista, tanto no mercado de carne, quanto também pelos preços da arroba no mercado físico. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento são negociações, todas elas em alta. Abril a R$ 324,00 mais 50 centavos, sobe 1,03%. Maio, R$ 323,00 por arroba, alta de 0,86%. Junho, R$ 325,30, alta de 0,56%. E julho a R$ 329,00, subiu ou sobe nesse momento 0,15%. Mercado físico, hoje a apuração feita pela Scott, 13 praças entre 32 em alta. Barreto, São Paulo, Araçatuba, 312, boi comum a prazo já descontado. Triângulo Mineiro, 295,50. Belo Horizonte, 280,50. Também no prazo. Minas Gerais, ao norte, 282,50. Goiás, na próxima tela, aliás, ainda Minas, né? R$ 276,00 na região sul de Minas. Goiânia, 292,50, região sul de Goiás, 295,50, Dourados, 307,50. Lembrando que no mercado do boi gordo, o mercado seguiu com variação positiva ao longo desse mês de março. Portanto, uma recuperação de 2,60%, mas de qualquer forma foi uma recuperação para a arroba do boi gordo no mercado, segundo o indicador CPEA. Bom, vamos também agora acompanhar
as cotações, o que acontece com o mercado nesse primeiro dia útil do mês de abril, com o Tiago Bernardino, direto do CPE aqui em Piracicaba. Olá, Tiago, boa tarde para você. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária. Hoje, terça-feira, 1º de abril, dando início a mais um mês e com uma perspectiva positiva para o mercado do boi gordo. O mercado do boi encerrou o mês de março realmente registrando leves altas, mas um mercado bem firme, dado todo esse cenário de melhora de pasto, restrição em termos de oferta de gado por parte do pecuarista e realmente um cenário mais favorável em termos externos e um mercado doméstico que tende assim a dar uma melhorada, principalmente nessa primeira quinzena de abril, forçando a indústria, obviamente, a completar escalas e buscando lotes padronizados, tanto para o mercado interno como para o mercado externo. É um mercado que chega próximo ao patamar dos seus R$320 arroba, o CPE já consegue observar negócios praticamente firmes em patamares de 320, 25, alguns negócios com premiações a R$330, R$332, mas evidentemente num ritmo em termos de quantidade menor, mas é um mercado que realmente ele tem aquecido. A carne, ela sobe um pouquinho, está sendo negociado no patamar de R$332 e a gente tem ainda uma margem interessante entre a arroba da carne negociada e a arroba do boi gordo, mas sim diminuindo ao longo do mês de março, dada essa pressão do pecuarista para, obviamente, conseguir preços melhores. Então é um cenário bem equilibrado. Segunda-feira, que tradicionalmente é um pouco mais morna, realmente veio muito firme, então a expectativa para terça, quarta e quinta-feira é que a gente tenha bons negócios em termos de boi gordo. O mercado futuro de abril já sinaliza próximo dos seus R$321,75, R$322, deve manter esse ritmo de altas lentas, mas o mercado bem equilibrado, pelo menos até a primeira quinzena, pelo menos até o período de Páscoa. Terça-feira, dia 1º de abril, amanhã a gente volta com mais informações, com toda essa movimentação do mercado, principalmente pensando terça, quarta e quinta-feira. Forte abraço a todos. Obrigado, Tiago. Até a próxima. Isabela Camargo, conosco da HN, direto do Bebedouro, também traz outras informações do mercado do boi gordo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, a carne suína ela ganhou competitividade frente à carne bovina e a carne de frango, considerando os preços médios de março. Esse cenário ele aconteceu porque, considerando o preço médio de março, enquanto o dianteiro ficou praticamente estável, com desvalorização aí de 0,3%, quando a gente compara a fevereiro, e o frango congelado ele teve uma leve valorização de 0,4%, a demanda enfraquecida colaborou para a queda de 3,4% no período para a carcaça suína. Então, atualmente, 1 quilo de dianteiro equivale a 1,49 quilos da carcaça suína. Essa relação é 3,2% maior do que fevereiro. Para o frango, atualmente, 1 quilo de dianteiro equivale a 2,27 quilos de frango congelado. Esse valor é 0,7% menor do que o mês anterior. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Até a próxima. Bom, Fernanda, eu sei que você deve torcer para um time de futebol, não sei qual é, mas qual é o teu time de futebol, Fernanda? Conta pra gente só rapidamente antes de encerrarmos essa edição do Tempo e Dinheiro. Eu sou corintiana, Sérgio Braga. Pois é, comemorou muito então na última quarta-feira, dia 27, 31º título do Campeonato Paulista, no empate na Arena Corinthians, aqui em São Paulo, em Itaquera, chamado Itaquerão, né? Por 0-0, né? Teve confusão, normal, isso acontece sempre, mas olha só, por que eu perguntei isso para você? Olha o destaque da Folha de São Paulo, mostrando que o ministro Alexandre de Moraes, né, alegou segurança, usou o voo da FAB na véspera de ver a final do estádio do Corinthians. Portanto, aí a reportagem da Folha de São Paulo mostra que o Alexandre de Moraes, ministro, usou um avião da FAB para poder vir assistir a final, né? Não sei qual é o time de futebol dele, né? Não importa, mas de qualquer forma ele usou, segundo a Folha de São Paulo, um avião da FAB
alegando segurança para poder assistir e ver a final do Corinthians no estádio Arena, aqui em São Paulo. Bom, só para poder finalizar, exatamente destacando essa reportagem da Folha de São Paulo, mais uma vez, falando sobre o uso, né, de aviões da Força Aérea Brasileira, né, e agora pelo ministro Alexandre de Moraes, alegando segurança para vir assistir a final do Campeonato Paulista. Fernanda. Cada um com a sua desculpa, né, Sérgio Braga? Mas aqui no Tempo e Dinheiro a gente continua de olho nessas informações. Sérgio, obrigada pela sua participação. Amanhã a gente volta com muito mais informações. Hoje tem entrevista também à tarde? Sim, vamos falar sobre o mercado de leite, fazer um balanço do que aconteceu nesse mês de março, perspectivas agora para esse mês de abril. Como é que vão se comportar os preços do leite? Subiram 3,3% pelo CPEA, né, no mês de fevereiro, e agora? Daqui para diante, o que vai acontecer? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, Fernanda. Tá certo. Sérgio Braga, então, obrigada. Até amanhã. Boa tarde, boa entrevista para você. E para vocês que nos acompanharam até esse momento, nosso muito obrigada. Amanhã a gente volta, 12h30, com mais informações. A gente espera todos vocês. Até lá. Tchau!